Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou Eustáquio André Patunas. Este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um assunto totalmente diferente. Vocês vão estranhar, mas também vocês vão ter oportunidade de saber uma coisa que todo mundo tem curiosidade, principalmente quem não é dessa área, né? Nós vamos falar hoje sobre esporte, nós vamos falar sobre pilotagem. Eu estou aqui com o Jeff Giassi, um amigo, um filho de um grande amigo e de uma grande amiga, e ele vai nos contar um pouquinho da história dele. E quem sabe, eu boto fé, eu tenho acompanhado, e se for em questão de família, né? Porque a família é toda vencedora, né? Pai comandante da aviação, mãe uma bela de uma fotógrafa e empresária, o tio piloto, o irmão, né? Irmão piloto, irmã cantora, vocês já sabem, entrevistei ela há pouco tempo, vocês sabem. Então estamos aqui com toda certeza um futuro campeão de automobilismo. Aonde ele vai chegar a gente não sabe, vamos tirar essas conclusões aí. Como é que tá, Jeff? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Boa tarde, Grego, boa tarde a todos. E muito feliz de estar aqui no seu programa. Me diz uma coisa, eu quero saber como é que... Eu tenho um amigo aqui, você sabe que ele sonhava em ser piloto de automóvel. Desde pequeno, uns 20 anos atrás, desde que eu mudei para Floripa aqui, ele era piloto de kart e todo esse negócio, ele andava paramentado e tudo, e ele virou professor de educação física. Não sei porquê, a dificuldade, mas ele era obstinado para buscar e não conseguiu. A gente sabe que é uma coisa muito difícil. Eu quero saber como é que você começou, porque eu li alguma coisa sua e eu soube que você com 4 anos de idade andava de kart já, como é que é isso? Então, a primeira vez que eu andei de kart, eu tinha 4 anos de idade, foi no kartódromo da Aldeia da Serra, em São Paulo, e meu pai foi almoçar, estava meu pai, minha mãe, um amigo do meu pai, e eu fiquei pedindo para andar, que eu queria andar. Lá em Sampa, né? Aldeia da Serra, né? Isso, lá em São Paulo. Sei. E acabaram arranjando um kartzinho, eu tinha 4 anos e meio de idade, e aí dei umas voltas e o pessoal já foi conhecendo e etc. A família, ele viu que tinha uma escolinha, e aí eu comecei na escolinha de pilotos. Mas já tem kart que pode dirigir com essa idade? O kart não é um negócio meio grande aí? Como é que uma criança de 4 anos conseguiu pilotar um kart, vamos dizer? Tem vários tipos de kart, na verdade. Esse era um kart especial, digamos assim. Tá. Era um kart mais para criança mesmo. Mas as competições, eu acredito que a idade mínima são 6 anos de idade hoje em dia. São regulamentos que vêm sempre atualizando. Imagino que hoje em dia, na época era 6 anos, então eu não podia competir. Hoje em dia acredito que continue a mesma regra, né? Como é que você sentiu vontade de dirigir? Como é que foi a história lá em Aldeia da Serra? Você sentiu vontade de dirigir aquela coisa? Você estava olhando e sentiu vontade? Como é que é isso? Eu vi que tinha uns adultos andando. Sim. E kart era extremamente rápido. Na época era mais rápido do que hoje em dia ainda. Sim. Chegava acho que 140 km por hora no final da reta. E eu fiquei apaixonado por aquilo na hora. E eu queria andar. E claro que não me colocaram no kart com tanta potência, né? Claro. Mas 4 anos, pô. Sim, chegava acho que uns 30 km por hora, mas já era uma velocidade, para 4 anos de idade, uma velocidade considerável. Então foi aí que eu comecei. E você, como é que era? Você foi sozinho naquela coisa? Fui sozinho. Sério? Colocaram a almofada para poder alcançar o volante, os pedais. Mas você tinha noção, tá certo que 4 anos, eu tenho um netinho agora, o caçulinha vai fazer 3 daqui 2 dias. Já tem um certo, mas eu acho que ele não tem ainda, vamos dizer, toda essa coordenação para dirigir alguma coisa. Você já tinha, com 4 anos de idade, você já pescou como é que era dirigir um kart, por exemplo? Não? Claro que a noção assim, de pista e etc. era praticamente mas pedal, zero, mas... acelerar, frear, essas coisas, você saiu sozinho? O pessoal fala que você acelera, que você freia, vira o volante e eu saí, fui. E você conseguiu dar voltas? Eu consegui, dei algumas voltas naquele dia. Não bateu, não fez nada? Eu dei umas saidinhas de pista, só assim, mas... de pista. Só isso. E depois dessa primeira experiência, o que você sentiu? Como é que foi? Você lembra? Lembro. 4 anos faz tempo, mas eu acho que... Eu lembro eu saindo do box aquele dia. Não brinca. Eu lembro saindo do box, lembro que tinha bastante folha, assim, de árvore caída na saída do box, Lembro mais do começo ali do que do evento em si, né? Que sensação você ficou? Era muito bom. Eu estou em casa, você disse, essa coisa eu já fiz. Como é que é isso aí, de você pilotar uma coisa que você... não é normal para uma criança de 4 anos pegar um kart, por exemplo. Como é que você lembra a sensação? Faz tempo, é muito longe, mas como foi uma impressão forte para você? Você consegue lembrar dela? O que você sentiu depois de
de ter feito isso? Que quero fazer de novo? Como é que era? Pra mim foi na hora uma sensação completamente diferente, né, de tudo que eu já tive na vida. E eu só consegui ter essa sensação de novo depois daquela vez quando eu dava um passo para subir de categoria, né, que era uma categoria nova. E aí eu não parei mais. Você pedia pro seu pai ali, vamos de novo, me leva de novo? Como é que foi isso aí? Então, a escolinha eu tinha 4 anos e meio e a escolinha só aceitava a partir de 5. 5, tá. E então eu passei esses 6 meses aí sem poder voltar. Sem poder dirigir. Sim, né? E depois, quando eu tive idade para entrar na escolinha, eu entrei na escolinha e continuei até 7, 8 anos. Na escolinha. Pilotando kart? Pilotando kart. Tá, e o que você pensava na época? Só é gostoso eu pilotar kart? Você tinha algum... você pensava pequeno, né? 4 ou 6 anos é até difícil fazer essa pergunta. O que você pensava? Mas de repente você é capaz de lembrar. O que você imaginava? Eu vou passear, é gostoso para dar umas voltas? O que você via naquilo lá, naquele esporte que você estava praticando? Bom, como eu era muito criança, eu não tinha muita noção do que era o automobilismo como um todo, né? Perfeito. Então... eu como uma pessoa que vem de uma família que não tem histórico no automobilismo por parte de ninguém, para mim era kart, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1. Era o que eu imaginava que era o automobilismo. Com a sua idade, com 6 anos de idade. Eu imaginava que era esse o caminho. Então, meu sonho na época era ir para a Fórmula 1. Mas aí, conhecendo mais coisas do automobilismo e etc., eu fui cada vez me apaixonando por vários tipos de categorias. Tanto é que, um fast forward para agora, né, eu tô como piloto virtual da Porsche, né, então eu fui abrindo assim várias frentes, vamos dizer. Tá, sim, vamos continuar desenvolvendo daquela época. Depois de 6 anos, o que aconteceu? Saiu do kart? Não, depois dos 6, 7 anos eu vim para morar em Florianópolis. Veio para morar em Floripa, tá? Isso, e aqui... Eu corri de kart um tempo, mas não é a mesma coisa do que as competições de São Paulo e etc., que lá é o centro do automobilismo no Brasil. Sem dúvida. Então, depois que eu vim pra cá, eu corri um pouco de kart, andava muito sozinho, e aí os custos eram meio altos, e foi aí, depois disso, que eu conheci o simulador de corrida, né, que eu utilizava para treinar em casa, sozinho, né, para suprir esse tempo que eu não estava na pista, e eu sempre utilizei para treinar. Mas claro que eu desejava campeonatos mundiais. Mas como é que etc. É isso, Jeff? Fala um negócio. O que é um simulador? Simulador eu já andei também na minha juventude, tudo. Tinha os fliperamas, tinha aqueles negócios que você. Deve existir até hoje, né? A gente sentava ali e pilota, né? Você senta ali, pilota, você dá as trombadas e tudo. É uma sensação legal. Mas eu não me via, todas as vezes que eu fazia isso, eu não me via dirigindo um carro de corrida, por exemplo. Como é que é, você que é especialista nisso, nós já vamos falar nisso, como é que é você pilotar virtualmente? Você não tem problema nenhum, se você bater, a coisa volta de novo, você não faz a mão. Como é que é você pilotar virtualmente e desejar, ou então passar para uma categoria que você passou? Já vamos falar disso também. Como é que é isso? E o que te chamou, que prazer que te dava, e te dá ainda, porque você ainda está, né? Qual é o prazer de dirigir virtualmente? Bom, o simulador ele é muito próximo do que é o carro de verdade. É mesmo? É muito próximo. Ele tem toda a questão volante, o pedal, etc. E claro que com maior o investimento, mais próximo você consegue trazer para a vida real. Né? Então ele acaba ficando muito parecido, tem a questão de estratégia de combustível. Também, você pode gastar, no virtual tem o negócio do combustível, você pode ficar sem combustível, por exemplo. Pode ficar sem combustível, inclusive aconteceu isso numa etapa do Mundial, onde teve um problema na cronometragem, que quem não treinou não sabia do problema que tinha, e mais da metade do grid ficou sem combustível na última volta, no campeonato mundial. Não brinca, quer dizer, aí ficaram fora da corrida. E ficaram fora da corrida, né? Alguns pararam para reabastecer, e outros que tentaram arriscar começaram a ficar pelo meio da pista e só viu um monte de carro, era um circuito de rua, né? E só viu um monte de carro parando no acostamento, assim, no circuito de rua. Tá. E o pessoal que treinou passando a mais de 200 por hora do lado do pessoal que estava encostado. Tá, então... e você consegue ter, hoje que você pilota nas duas formas, é similar? Bastante. É mesmo? Bastante. Você consegue sentir no virtual
um pouquinho da sensação de você estar numa pista de verdade mesmo, não? Sim, é muito parecido, e o volante que você usa, ele tem um motor no volante que é para transmitir as sensações não que brinca? um carro... Sério mesmo? Você trepidação, todas essas coisas ali, troca de marcha, você troca de marcha na mão ou não? Sim, atrás aqui, igual no carro de verdade. É mesmo? E tem os botões do volante que tem as mesmas funções também. No virtual também? No virtual também. E tem inclusive equipes que participam disso, né? No caso, tem a equipe da Porsche Sports Brasil, né? E que está participando, e vem desde engenheiro, pessoal que faz análise de telemetria, análise de dados, desenvolve o setup do carro igual na vida real. Então, na vida real você vai da opção 1 até a opção 9 de asa do aerofólio. Sim. E no simulador você tem exatamente as mesmas opções, a altura quer dizer do que carro. Tem mecânico no simulador? No simulador. Tem, o aerofólio, você pode... é igualzinho a coisa? É igualzinho. E se você pegar o acerto do carro do simulador e comparar com o real, eles são extremamente parecidos. Para você desenvolver, as opções são as mesmas. E como o simulador tem um pouquinho de diferença do real, ele não chega a ser 100% perfeito, Sim. Você tem que fazer uns ajustes para ficar um acerto melhor para o simulador. Né? Então tem umas diferenças, mas é muito parecido um com o outro. Você sendo um piloto virtual, você indo para a pista, que nem todo mundo vai para a pista, raros os que vão para a pista, né? Acredito que nem todo mundo vai, a maioria fica no virtual mesmo, não? Boa parte, mas tem muitos pilotos reais também que participam do simulador. Tá. Mas como é que você se sente? Você sente que você tem uma vantagem por ter dirigido virtualmente ou não na pista? Com certeza. Ou vice-versa? Com certeza. É mesmo? Quem tem experiência no simulador, se você pegar duas pessoas do real com o mesmo nível de experiência no real, tá. A vantagem que você vai conseguir tirar em cima disso vem muita parte do simulador. O tanto de horas que você treina no simulador e etc., você consegue traduzir para a vida real. Inclusive, tanto o carro quanto a pista são escaneados a laser para ter exatamente a mesma pista no simulador e na vida real, e o carro também. Nós estamos falando aqui porque eu acho que as pessoas que estão nos vendo agora, elas imaginam, porque tem alguns que são muito, como é que se diz, amadores, né? Sim. Simuladores amadores. Nós estamos falando de coisa, pelo que você está falando, é bem profissional, né? Sim. Você está falando que, por exemplo, um circuito é exatamente o circuito igual que você vai correr. Sim, Nürburgring, Spa-Francorchamps, sei lá o quê, é aquilo que você vai ver no... você vai ver no simulador também? Sim, exatamente igual. Igualzinho? Inclusive, eu andei em duas pistas que tem no simulador, que uma delas foi Interlagos e outra foi Silverstone. Tá. E quando eu fui andar em Silverstone, eu andei mais ou menos uma semana de distância que eles escanearam a pista. Né? Então, quando eu andei lá, eu voltei para casa depois, veio a pista para o simulador e eu olhei, estava exatamente igual do que quando eu estava lá. Estava exatamente igual. O lugar que você via que a grama estava falhada, por exemplo, mas a grama está sempre crescendo, então ela volta sempre ao normal. Mas tinha a mesma falha que eu tinha reparado naquele dia, pontos de referência. Eu reparava às vezes um detalhezinho na zebra quando eu passava lá, chegava no simulador e tinha exatamente o mesmo detalhe no simulador. É um nível de precisão assim, de detalhes absurdo. Que loucura. Então, e eu percebo pelo que você está falando agora que você fica com uma vantagem, né? Porque no simulador você vê uma curva difícil, vamos dizer, curva do S do Senna, né? Que sei lá se é uma curva difícil, eu nunca pilotei Interlagos. Mas você, através do simulador, você pode fazer ela 500 vezes aquela curva e ver as dificuldades e ver qual é a forma melhor de fazer, para depois você fazer na prática, ela vai te ajudar bastante isso. Então. Sim, com certeza. No mundo real você tem, em média, 2 horas de treino antes da corrida. Sim. E quando você vai para o simulador, você não tem custo de pneu, você não tem taxa de pista, não tem a questão de você viajar e pagar hotel, etc., Então, além de reduzir completamente os custos, você pode passar o dia inteiro treinando. Então, você pode dar 100, 200, 300, 1000 voltas e depois, quando você chega para o real, claro que tem a fase de adaptação. Claro, sem dúvida. Mas... O fator tempo nunca entra no simulador, né? Uma chuva, uma tempestade, uma pista assim, ou você pode simular essas situações também? Pode simular em alguns simuladores. Tá. Esse que eu participo, ele não tem chuva ainda. Tá. Eles estão trabalhando ainda para colocar chuva.
mas vento faz diferença, umidade do ar faz diferença, temperatura do ar e temperatura da pista também faz diferença. Desgaste de pneus, essas coisas todas? Sim, até mesmo pressão atmosférica no simulador chega a fazer diferença. Então, e você tem todos esses dados para trabalhar. Você tem dados ali, falar, tem vento tal, às vezes rajada de tal, e você consegue analisar a direção do vento, e é muito, muito realista mesmo. Inclusive, a questão de horário do dia, etc., eles não fazem de forma aleatória, né? Então, se, por exemplo, na França, estava no verão, era quase 9 horas da noite e ainda estava claro. Sim. Né? E se você pegasse no mesmo dia e colocasse no Brasil um horário desse, está completamente escuro. Completamente, isso. Então, eles trabalham até como que funciona a questão de horário do dia, nascer do sol, pôr do sol, temperatura, variação de clima, o que acontece, passar uma nuvem em cima da pista quando você está andando faz diferença. Olha só. Então, são muitos detalhes assim. Tem muito fator surpresa, assim, vamos dizer? Existe muito fator surpresa de uma corrida em termos dessas coisas, de temperatura e tal. Você pode considerar que 90% você sabe, 10% seria o fator desconhecido, vamos dizer ou não? Eu diria que depende muito de como que é configurada a competição. Você pode configurar para já começar num clima específico, ou você pode configurar para começar completamente aleatório. Agora, na corrida real, você faz um planejamento, claro. A temperatura presume-se que vai estar 35 graus, a pista 42, não sei o quê. Da imaginação, daquilo que você se programa para o real, existe muita diferença? Acontece muita diferença? Muito imprevisto, digamos assim, ou não? Eu diria que no mundo real varia bem mais pelo fato de ter chuva no mundo real, que no simulador ainda não tem. Então eu diria que isso é o que mais influencia. Mas, por exemplo, no campeonato mundial, quando você vai para a corrida, a previsão do tempo eles passam e colocam assim, isso aqui pode variar equivalente a 2 dias nublados. Ah, tá, ok. Então, tem aquela temperatura, mas supondo que tenha 2 dias nublados antes da corrida, você vai ter uma temperatura diferente, né? Ou se aquela temperatura fosse, por acaso já tivesse 2 dias nublados, né? Pode ser que não tenha esses 2 dias nublados e que esteja bem mais quente. Né? Então você tem uma média ali para trabalhar e pode ser que fique muito mais quente ou muito mais frio. E com o tempo você vai adquirindo experiência, né? Você já vai sabendo o que acontece. Bom, na pista, nessa virtual, na pista, o simulador, a questão dos pneus, como é que fica o desgaste dos pneus? Você desgasta pneu na... Desgasta, e não só desgasta o pneu, mas você desgasta em 3 partes diferentes, o lado interno, o meio e o externo do pneu. Dependendo de como você vai fazer a curva para cá, para lá, frenagem, essas coisas todas. Isso é previsível, você pode fazer igual numa pista normal, você regular o carro para ele gastar menos, para ele ter um pneu mais resistente, menos. Você consegue regular isso numa pista? Consegue. Sim, e você tem a opção de trabalhar em um ajuste que chamamos de setup, né, mais focado para o começo da corrida, outro focado mais para o meio, outro mais para o final. Então são várias opções que você consegue trabalhar e a forma que você pilota o carro varia muito, né? A questão de gastar mais pneu, gastar menos pneu. Se você é o cara que abusa muito, você vai ter um ótimo começo de corrida e um péssimo final de corrida. Claro, na você questão não vai de pneus. ter máquina no fim, né? Você vai ser ultrapassado, vai ficar para trás. Sim, exatamente. Então é muita coisa que você tem que trabalhar e a forma que você cuida do seu pneu já diz 90% da sua corrida, praticamente. Que bacana. Bom, como é que você entrou para o virtual? Então você fazia o simulador, né? Você fazia o simulador e como é que você entrou para a Porsche? A Porsche é uma baita de uma marca. Todo mundo deve querer entrar, a mesma coisa, né? Entrar numa... Como é que aconteceu isso? Então, de onde alguém te viu, que nem caça-talento, que nem tem no futebol, tem aí. Como é que aconteceu de vocês chamar a atenção do pessoal da Porsche? Ou então, onde você se meteu, vamos dizer, para você chamar a atenção? Você entrou no campeonato, resolveu, vou arriscar não sei no que. Conta essa história. Então, eu já corria no simulador há um tempo e tinha um campeonato mundial que era da Porsche, só que a Porsche alemã, no caso, né, a Porsche mesmo. E de repente foi lançado o campeonato da Porsche Brasil. E eu me senti muito, muito interessado em participar desse campeonato. Qualquer um pode participar?
Se eu quisesse participar, eu poderia participar, por exemplo? Poderia participar da fase classificatória. A classificatória, tá. Sim, é gratuita para quem quiser participar, é só chegar e se inscrever e andar. Tá. E passando da classificatória, aí você tem direito a correr o campeonato 100% gratuito também. Que legal. E como é que você fez? Vamos falar do teu processo. Como é que foi? Então, como você se inscreveu? Eu me inscrevi na época, não tinha a fase classificatória ainda e era em dupla o campeonato. Então eu fui com a minha dupla, né, ele começava a corrida, eu terminava a corrida. Aconteceu um incidente no começo da prova e que era a minha dupla que estava pilotando, ele me entregou o carro um pouco mais para trás, eu consegui recuperar até pegar um pódio. E o pessoal ficou muito feliz, até porque eu disputei o pódio. Quem é o pessoal? O pessoal da Porsche. Ah, o pessoal da Porsche. Hoje você já chamou atenção. Pegou o carro numa situação ruim da corrida e conseguiu chegar no pódio, como você disse. Sim. Tá claro, isso aí vai chamar atenção, né? E o Guilherme, que é quem está à frente desse projeto, trabalhando dias e noites aí para fazer isso acontecer, ele viu e ficou muito contente. Inclusive, quem eu disputei pela terceira posição... Você não conhecia ninguém? Eu não conhecia ninguém, tá. Não conhecia ninguém. E quando eu disputei pela terceira posição, eu disputei contra o Felipe Batista, que é piloto, não sei se ainda está correndo esse ano, mas era piloto da Porsche, não oficial da marca, né, mas ele era piloto da Shell e corria na Porsche. Sim. Então, e ele estava correndo no simulador, era um piloto, né, bem respeitado na categoria, e a gente disputou e todo mundo sabia que era o Felipe Batista, ninguém sabia quem era Jeff Giassi, a gente bateu porta e eu consegui ficar com a terceira posição. Então foi muito bom isso ter acontecido para mim. Já chamou atenção, claro. Consegui chamar atenção. E em seguida, eu acabei fazendo amizade com o Jean-Pierre Karadec, que é quem fazia a cronometragem da Porsche. Tá. E ele fazendo a cronometragem da Porsche falou, olha, eu tô fazendo umas mudanças da minha equipe, etc. E você parece ser um cara legal, você não quer vir aqui me ajudar a fazer a cronometragem? Eu falei, beleza. O que é vir aqui me ajudar? É simulador. O que é vir aqui me ajudar? Como é que era isso? Sim, quando ele falou vir aqui me ajudar, eu também, na época, eu não sabia muito o que eu ia fazer. É isso. E no caso, ele trabalhava na Porsche na categoria real, né? Na categoria de pista mesmo. Sim. Real. Mas aonde? Lá fora? No Brasil, mas Interlagos. Tá. Isso, Interlagos e Goiânia, que eu cheguei a participar junto com ele. Então ele me convidou para ir, eu falei, beleza, vamos participar, grande honra no caso, né, claro, poder participar de um evento da Porsche. E fui lá, fiquei trabalhando na cronometragem, aprendi muita coisa. Ele se chamou voltando a explicar. Ele te observou no simulador. Sim. Você ganhou do Bambambam lá no simulador que fez chamar atenção. Então vamos lá. Sim, do simulador ele de cara já te trouxe para uma situação real. Sim. Vem aqui para você me ajudar. E foi aí que eu comecei também a conhecer o pessoal da Porsche, né, que eu tive a oportunidade de conhecer o Gui, né, que a gente chama de Gui, o Guilherme. Sim. E tive a oportunidade também de cumprimentar o Denner, né, que é quem faz tudo acontecer aqui no Brasil. Aqui no Brasil, né, o dono da Porsche Cup. Então eu tive a oportunidade de conhecer essas pessoas e demonstrar que eu realmente queria estar dentro do carro, mas também demonstrar que eu queria, mas não de ficar pedindo para ninguém, de fazer por merecer. Claro. Então eu trabalhei na cronometragem da melhor forma possível, a gente instalava antenas ao redor da pista, etc. Aí você parou de correr virtualmente um pouquinho no simulador? Como era só uma semana, eu passava uma semana fora só, tá. e conseguia voltar. Tá. Então montava as antenas lá na pista, ficava na torre analisando os tempos de todo mundo, ver se estava tudo funcionando no software, e estava tudo ok, tudo funcionando, e teve um evento muito bacana. Aí fui convidado para um próximo evento que fiz também, depois fui convidado para um outro evento que eu também fiz, ajudei o Jean, né, que foi quem me chamou, o dono da cronometragem. Sim. E foi muito bacana, pude conhecer o pessoal, conheci até o narrador da categoria, e eu comentei com ele e falei, olha, eu te dou no máximo 2 anos para você me ver dentro desse carro. Você falou para ele? Eu falei para ele. Você falou pro Bo? Eu falei isso ano passado. Então eu estava muito empolgado para poder pilotar. E depois disso voltei para terminar o Campeonato Brasileiro. E aí teve uma etapa em Spa-Francorchamps, consegui vencer a etapa. Depois teve uma etapa que não era mais em dupla, era uma etapa sozinho. Nós estamos falando do simulador, né? Agora do simulador. Simulador, isso, que aí eu voltei para casa para correr no simulador.
E aí eu fui correr esse campeonato, a última etapa do campeonato não era mais em dupla, era sozinho porque precisava ter um campeão. Né? Não podia ser uma dupla campeã, tinha que ser um campeão. Então eu corri, consegui segundo lugar na primeira bateria e primeiro lugar na segunda bateria. Entre quantos participantes? Entre aproximadamente 40 participantes. Caramba! Pois é. E gente mais experiente que você? Sim, o pessoal ali estava bem mais experiente do que eu. Tá. Então eu corri, consegui essas posições e o cara que venceu a primeira bateria não era o cara que estava disputando o campeonato comigo. Ele estava lá atrás no campeonato e eu cheguei empatado pela liderança e tinha 5 pilotos, os 5 pilotos com 1 ponto de diferença entre eles. Caramba! Disputando a liderança do campeonato. Então eu cheguei como líder empatado, né, e consegui o título brasileiro no... Não brinca! Pois é, no simulador, né, no campeonato da Porsche Sports Carrera Cup Brasil. E a premiação era pilotar o carro real. Como é que... Peraí. Como é que você... Em quanto tempo você conseguiu isso? Em quanto tempo você conseguiu chegar ao título da categoria? Foi um trabalho de 1 ano, mais ou menos. Caramba! Mas... E no meio daquelas feras todas, vamos chamar de fera aquelas pessoas que correm direto, têm experiência e tudo isso aqui. Isso aí para mim é fera, né? Tem o que se destaca, que é o Orconcourt. Mas quer dizer, no meio dessa turma toda, você conseguiu chegar em primeiro lugar, conseguiu ser o campeão. Consegui. Caramba! E assim, eu treinava no simulador há muito tempo já. Tá. Mas essa preparação para o campeonato mesmo foi em torno de 1 ano. Você se adaptou às regras? Você conhecia as regras? Como é que é isso? Porque deve ter, né? Porque você andar sem regra nenhuma é uma história. Você tem que se enquadrar em regras. Você captou essas regras tranquilo? Foi fácil você assimilar? Foi fácil você se enquadrar nessas regras? E dentro disso, desenvolver o teu potencial dentro de regras? Você conseguir se enquadrar dentro das regras é sempre muito difícil, porque por ser competição você tem que abusar o máximo possível de todos os fatores. Então você tem que abusar no máximo do equipamento, da pista e do próprio regulamento do campeonato. O que você puder tirar de vantagem, achar de brecha, qualquer coisa, você tem que utilizar disso, claro, de uma forma... lícita, legal? Sim, de uma forma legal, não de achar alguma falha e querer, né, levar vantagem, mas você utilizar o regulamento a seu favor. Então foi uma coisa que antes de participar do campeonato eu fiz questão de parar e estudar o regulamento. Que bom! Então, para realmente ver o que pode e o que não pode fazer e às vezes, né, como você se sair bem numa situação. E felizmente eu não precisei usar nada do regulamento nesse campeonato. Então, consegui esse título. Foi uma surpresa para você isso aí ou não? Quanto você acha que você tem de... Primeiro, o fato do moço te chamar lá para você trabalhar com ele na cronometragem. Na cronometragem. Pô, é uma loteria, né? Você há de convir, né? Ele vê o teu talento, mas tem uma questão de sorte. Você teve sorte de alguma forma. E de você se destacar e ganhar um campeonato também. Claro que tem o talento e a sorte. Quanto você acha que é um piloto sortudo? A que você atribui? Você atribui ao talento e mais sorte? Qual é o percentual de sorte que você... É difícil se avaliar. Eu sou um cara sortudo, porque eu vou lá, compro um bilhete, pelo menos vou fazer o terno, vou pegar o bilhete de volta, então eu tenho sorte. Quanto você acha que você tem o percentual de sorte nessas questões, assim? Até situações de pista. Às vezes você está numa pior, como você disse, você está em 7º lugar aí, por exemplo, 2 da frente ou fura pneu e você consegue se recuperar, chegar em segundo e ir pro pódio e tudo. Qual é o fator sorte dentro da tua carreira por enquanto, Jeff? Bom, por enquanto, eu não gosto muito de falar assim, mas claro. eu tive várias situações positivas a meu favor. Né? Porque às vezes você começa a falar que você tem sorte e aí acaba ficando sem sorte depois. Às vezes a gente usa um termo inadequado, que não seja o termo. Mas existem fatores assim, por exemplo, eu descobri, eu tive a grande sacada, eu tive o insight, né? Então, quanto desses insights, vamos mudar de nome, de insights. Quantos insights favoreceram você nisso aqui? Eu diria várias vezes que eu tive no lugar certo na hora certa. Isso, exatamente. E, inclusive dentro da competição, quando inverti o grid e eu terminei em segundo na primeira bateria, na final do campeonato,
E como inverti o grid, terminando em segundo, O que é eu inverter o largava. grid? Era os 10 primeiros que terminam a corrida, invertem. Então o primeiro larga de décimo, décimo de primeiro, o segundo de nono. Então inverte os 10 primeiros e do décimo para baixo mantém. Então só os 10 primeiros que vão trocar a ordem. Interessante, isso é regra, isso é? Isso é regra. Inclusive na própria competição real tem isso também. Então eu terminei em segundo e larguei de nono, porque eu terminei em segundo na primeira. Sei. E teve acidente na minha frente de gente capotando e etc. Nossa, imagino. Uma velocidade de... não, isso é o virtual. No virtual. Mesmo assim é uma velocidade grande. Quanto atinge o... Dá 260 mais ou menos. 260. Isso, em Interlagos, em umas pistas como Le Mans, que tem uma reta bem maior, uns 285 mais ou menos. É o máximo da categoria? É o máximo. É mais que isso, o motor ele trava mesmo. Na pista a mesma coisa? Na pista a velocidade é muito similar, mas chega mais ou menos... Essa história de 300 e pouco, tudo isso aqui, não existe nessa categoria, então? Nessa categoria não, por ser uma categoria de carro mesmo, né? Sim, carro. Tá. Normalmente você tem essa velocidade de 300 e etc. Quando já começa mais para protótipos, Entendi. Fórmula o normal, etc. Então é 200 e pouco. Isso, acima de 250. Em todas as pistas, muito difícil uma pista que não passe de 250, mas ao mesmo tempo abaixo de 300. Bom, vamos continuar. Aí você conseguiu vencer, em um ano você conseguiu chegar em primeiro lugar. Bom, como a turma te viu? Você, feliz da vida, ganhei a oportunidade de correr num carro real, de ir para a pista, que era um desejo que você tinha. E as pessoas lá para cima, como é que fica? Mas quem bancou isso aí? Como é que é essa questão? Você ganhou, você tinha algum prêmio? Como é que você ia manter, como é que você se manteve, vamos dizer, para correr na pista? Você arrumou patrocinador? A própria Porsche te patrocinou? Como é que é isso? Então, no momento a própria Porsche está patrocinando. Sim. E patrocinando tudo, inclusive. Viagens, hospedagens, toda essa coisa. Sim. Inclusive, como eu fui o campeão do ano passado e fiz depois a classificatória para o Campeonato Mundial no simulador, que também é da Porsche, então consegui vencer uma etapa da classificatória e aí a Porsche Brasil... Na verdade, quem me ligou foi o próprio Guilherme, me ligou e falou: Jeff, olha, a gente está com um projeto e etc. No momento, ninguém podia saber de nada e tudo mais, mas aqui, dessa altura, já está todo mundo sabendo de tudo que está acontecendo. Sim. Mas na época ainda era um negócio em segredo, ele falou: olha, você não pode falar para ninguém e tudo mais, porém, a nossa intenção é fazer essa transição aí de piloto do virtual para o real, a gente quer ver se você quer fazer parte aí da equipe, etc. Caramba, hein? E ele perguntou se eu queria participar. Eu fiquei, não precisa perguntar, é óbvio que eu quero. Né? Caramba! E aí eu acabei entrando, para a equipe da Porsche Sports, e ele até tinha me perguntado, falou: Jeff, você, qual que é a sua proposta, para você entrar aqui para a Porsche? A gente foi conversando, etc. E depois ele me ligou e falou assim: Jeff, olha só, eu acho que você vai gostar do que eu tenho para te falar, mas é assim, no momento não vai ter essa questão de salário e etc, mas será que tá bom para você fazer uma corrida final do ano de Porsche? Aí, e com preparações no meio do ano, eu falei: com certeza, tá ótimo. E ele até tinha falado assim: Jeff, eu sei que você entraria até de graça, mas eu quero te ajudar na sua carreira, claro. Eu não estou aqui para brincar com a carreira de ninguém. Bom, vai ter toda essa preparação agora no carro de verdade, em Interlagos. Inclusive, semana que vem, já daqui a exatamente uma semana, eu vou estar dentro de um Porsche pilotando Interlagos, já para a preparação da corrida do final do ano. Essa corrida do final do ano, o que é? 500 milhas? O que é? São 500 quilômetros. 500 quilômetros. De Interlagos. De Interlagos, tá? É uma etapa tradicional, na Porsche, vamos dizer, nessa... Sim, é uma corrida que pode ser feita até em trio, mas no meu caso vai ser uma corrida em dupla. Então, vai um piloto... Quanto tempo se faz esses 500 quilômetros? Quantas horas? Umas 4 horas, 4 horas, mais ou menos. Então, como é muito tempo para um piloto só estar competindo direto, você para no box, sai do carro, outro piloto entra no seu carro e continua na corrida. Então, no pit stop tem troca de pneu e troca de piloto também.
para continuar e os dois pilotos, né, tentar vencer a prova juntos. Isso, e você concorre aqui nessa prova? O que você ganha? Você tem um prêmio, taça, tem dinheiro no... O que ganha? Bom, premiação, até o ponto em que eu estou ciente é a questão de troféus, etc. E você venceu os 500 quilômetros de Interlagos. Existe prêmio em dinheiro por primeiro colocado ou não? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Mas, claro que eu sonho muito em vencer essa corrida. E se eu conseguir vencer essa corrida, que é o que eu estou me dedicando e treinando... Correr? Eu diria uns 20 carros na minha categoria. Uns 20 carros? Isso, na minha categoria. São 2 categorias que tem. Tá. Então talvez uns 40 carros, até mais. Agora, tem o hiato aí que eu ainda não entendi. Você está lá fora, você está participando de corrida de pista. Até o teu pai passa para mim os links, eu acompanho as suas corridas aí. Não sei se você está sabendo, eu fico vendo lá. Até uma foi cancelada em cima da hora, não sei porquê, recentemente, né? Estava assistindo lá e resolveram cancelar, mas tudo bem. Que é isso que você está participando lá fora? Você está na pista. Esse é o simulador. Esse é o próprio simulador. Essas corridas. Não é pista de... Não, é o simulador. É um simulador. É o simulador. Não é pista de verdade mesmo. Silverstone, Spa-Francorchamps, essas coisas. Não, são partes do simulador. Então quando eles cancelam uma prova, ele está cancelando no simulador a prova? No simulador, E nessa prova, você parece atualmente, quando nós estamos gravando essa entrevista, se eu não me engano, você é o 6º colocado no campeonato. Isso. E 40 feras. Sim. Você é o 6º. 6º. Quantas etapas são? São 10 etapas e esse é o campeonato mundial do simulador. Então, o simulador é o iRacing, né, que corremos. E o campeonato é o campeonato da Porsche Tag Heuer Sport Super Cup, é o nome do campeonato. Sim. Então é o campeonato de mais altíssimo nível de você simulador. Me falou, eu li, tem piloto de Fórmula 1 correndo nisso aí? Quem é o... Sim, o próprio Max Verstappen, ele chegou a participar, ele fez a classificatória, assim como todo mundo que está correndo. Sim. Então não teve nenhuma porta de entrada para ele fez o mesmo caminho que todo mundo fez. Nada de... Sim, não teve nada de convite, assim, entrar por porta errada mesmo. Ele teve que participar da mesma forma que todo mundo, e isso eu achei muito legal. É, claro. Muito legal mesmo. E ele conseguiu classificar, correu, né, não tinha dúvida que o Max Verstappen ia conseguir classificar, mas ele conseguiu, correu 2 etapas. E depois, agora com a volta da Fórmula 1, etc., muitas corridas acabam coincidindo no mesmo horário até do que a tomada de tempo da Fórmula 1. Então, onde se diferencia, assim, nessas 40 pessoas, essas pessoas que estão na sua frente aí, depende de uma série de fatores, como você já explicou, né? Sorte, pneu, estragou alguma coisa, teve batida, grid largado. O que diferencia as feras que estão na sua frente? O que está faltando? Qual é a diferença que você tem? Como é que é medido? Isso é por pontos? Você tem diferença de pontos? Qual é a diferença do 6º lugar para o primeiro colocado, assim? Então, são várias etapas que tiveram até agora. Sim. Tiveram 5 etapas, 2 baterias cada uma. Então, teve um total de 10 corridas até o momento. E as 10 corridas, cada corrida vai marcando pontos, etc., dependendo da posição que você chegar. Qualify também, que é a tomada de tempo para a corrida, marca ponto para os 5 primeiros também. Então, você vai somando os pontos e dependendo do seu resultado, você é colocado no lugar da tabela. Você tem chance de ganhar o campeonato esse ano? Esse ano é muito difícil. Muito difícil? Muito difícil. Até porque eu sou um novato no campeonato. E o pessoal que está participando, liderando o campeonato, etc., corre no simulador a nível mundial. Eu corro há bastante tempo, mas é o meu primeiro ano. Do nacional? O mundial é diferente do nacional? É diferente. No que difere? Qual é o maior diferencial, vamos dizer? Eu diria que o nacional, o nível é altíssimo, mas o mundial, o nível é altíssimo do primeiro ao último. Então você é o campeão nacional, está disputando o internacional agora. Sim. E está em 6º lugar entre 40 pilotos. Isso. Então é uma grande performance realmente. Obrigado. E agora você vai chegar, no fim do ano nós temos a prova
física, né, vamos dizer, de pista mesmo em Interlagos. O que pode abrir para você isso, Jeff? Eu tenho certeza que pode abrir muita coisa, até porque a Porsche, a intenção deles nunca foi colocar você no carro e falar tchau, obrigado por estar aqui. Não tem sentido, né? Não tem nem sentido. Então eu estou me preparando muito para essa corrida, porque quando eu recebi o primeiro convite para participar, na equipe que eu corria na época, quando eles me convidaram para participar do campeonato do simulador do Nacional, né, da Porsche Brasil, eu fui participar e eu não tinha ideia que eu ia me tornar um piloto oficial de simulador da Porsche. Então acabou me abrindo muitas oportunidades. Sim. E depois, quando eu recebi o convite para ser o piloto do simulador, eu também não tinha ideia que eu ia ser colocado para fazer a corrida no final do ano. Então eu não consigo ter ideia das coisas que podem surgir mais para frente, mas eu tenho certeza que estão acima da minha expectativa se eu conseguir ter uma performance boa. A Porsche, em outros níveis, onde é que ela está? Em que tipo de competições ela participa? Isso você deve saber. Sim, participa do Campeonato Mundial de Endurance, né, na vida real. É uma equipe extremamente tradicional, com vários títulos, né, 24 horas de Le Mans e etc. Participa da Fórmula E também, que é uma categoria de Fórmula elétrica, né, como se fosse um carro de Fórmula mesmo, mas com motor elétrico. Motor elétrico, sim. Tá. E tem a competição de esportes também, que é o simulador. Sim. Então, todos os tipos de competições, desde Estados Unidos, Europa. Você quer ir para a pista. Você está de olho na pista, né? Sim, eu estou de olho na pista, mas eu tenho certeza que o simulador tem uma... Eu preciso trazer bons resultados no simulador para conseguir. É isso aí. Às vezes a gente faz um bom primeiro grau, um bom secundário, porque a gente almeja ser um bom médico, mas a gente tem que passar por etapas para você ser exatamente. Bom médico. Mas eu pergunto aqui, o teu objetivo é a pista. Sim. Você disputar corridas nas pistas. E onde você quer chegar? Tem um objetivo, eu quero ser campeão da Fórmula 3, não sei, né? Eu quero chegar um dia na Fórmula 1. Quais são as suas ambições? Ambição é uma história, eu preciso ter uma meta. Se eu não tiver meta, eu não tenho referência para ir buscar essa meta. Você há de concordar, né? Então, o que você, na cabeça do Jeff, tem alguma coisa plasmada? Eu quero buscar aquilo lá. O que é? Bom, no momento eu sou um piloto virtual da Porsche. Sim. E o meu objetivo seria ser praticamente a mesma coisa, digamos assim, só que do real, né? Então, no simulador a Porsche fala, olha, tem essas competições aqui, etc, que é interessante você participar, que é o caso do Mundial, que eu estou me dedicando, o caso também do Nacional. Tá. E a minha intenção seria ser um piloto Porsche também do universo real. Então, fazer as mesmas competições que eu participo no simulador, só que com um carro de verdade, né? Que é a própria Super Cup, a própria Carreira Cup Brasil e competições como piloto oficial da Porsche. Esse seria o meu objetivo. Você sendo piloto da Porsche, você é visto pelas outras categorias ou não? Você é observado? Os olheiros, eles procuram os bons pilotos aonde? São perguntas que eu faço porque eu desconheço essa área, então eu tenho que fazê-las, né, para satisfazer a minha curiosidade do meu público também. Os olheiros de um bom piloto, eles vão buscar o bom piloto em qualquer categoria? Como é que é isso? Bom, eu acredito que sim. E é claro que a Porsche ela tá no simulador, é a maior categoria de todas. É mesmo? Disparada. Tá. Então tem... Já é uma excelente referência, então. Sim. E assim, tem até categorias que tentam concorrer com a Porsche, mas a Porsche tá um nível acima, é a única que tem a licença para ser uma categoria do Mundial mesmo. E então é uma categoria, né, muito alta. Então é como se fosse, né, pessoas assistindo a uma Fórmula 1, digamos assim, sim, só que do universo virtual, né, do universo de simuladores. Então eu acredito sim que possa ter olheiros de outras categorias, etc. E assim como tem da própria Porsche dentro, né, das próprias competições. Né? Inclusive eles já deixaram claro que a intenção deles, desse campeonato atual, é que eu tenha um companheiro de equipe para o ano que vem.
Opa. Então, eles estão fazendo esse campeonato e etc., na intenção de chamar mais um piloto para ser um piloto virtual da Porsche Sports Brasil também. Que bacana, puxa. E daí, então, o resultado dessa sua prova, vamos dizer, de dezembro, seria um cartão, um passaporte para uma coisa melhor no ano seguinte. Sim. Se você tiver um êxito, vamos dizer, é capaz de você ir para a pista. Para pista de verdade, né? Não que não seja, mas é o que você quer. Você pode chegar nas fórmulas mais conhecidas, vamos dizer, na 1, na Fórmula 3 inglesa, na Fórmula 2, você pode chegar lá? Bom, ou não é o teu sonho, não é, você não se sente bem naquilo lá, como é que é isso? Bom, a Fórmula 1, Fórmula 3, etc., não são categorias que tem a Porsche participando, no caso. Então, eu estou me sentindo muito bem na Porsche no momento. E tem a Fórmula E, que é uma categoria de Fórmula... Elétrica que você falou. Deve ser interessante, né? É muito bacana, uma categoria muito legal. Tem o Mundial de Endurance como também. Como é que é isso? Ali é só entrar e pisar na Fórmula E? Porque não tem marcha, não tem nada, acho que, né? Como é que é isso? Algumas equipes têm marcha, outras não. Algumas têm 2 marchas, então... varia muito dentro da categoria. Sim. Mas é uma categoria muito, muito bacana, bem diferente de tudo que já assistimos de automobilismo. Né? Até pouco tempo atrás, o reabastecimento, né, da categoria era você para no box e troca de carro. Né? Então era assim, sim, que você... Pega um carro carregado. Né? Hoje em dia eles mudaram isso, a bateria aguenta a corrida inteira, a nova geração dos carros da Fórmula E. E também, né, tem o Mundial de Endurance, que eu acho fenomenal, que corre, né, as 24 horas de Le Mans. Puxa, né, já pensou? Sim, esse seria o sonho, né, correr as 24 horas de Le Mans. Então provavelmente para frente você vai, considerando o seu sucesso, eu acredito que vai continuar tendo sucesso, você vai ficar no simulador e vai para a pista também. Você vai continuar mantendo as duas coisas. Sim. Você gosta do simulador? Eu gosto. Eu gosto e eu acho essencial. Até principalmente quando você não conhece a pista, né, que foi o caso, a primeira vez que eu andei em Interlagos, eu já sabia que a primeira curva para esquerda, depois direita, esquerda, eu conhecia a pista inteira, eu sabia onde freava, onde tinha que acelerar, qual zebra tinha que passar e qual zebra não tinha que passar. Então, principalmente nesse primeiro contato, dá para economizar umas 5, 6 horas de treino, só nesse primeiro contato. Né? Lá, depois o que você pode ir aperfeiçoando no simulador e traduzindo, aí já é um pouco mais complicado, mas você consegue ir traduzindo isso para o real. E você vê que você está a sua escolha de vida já foi feita, então, vamos dizer. Sim, com 4 anos de idade. É mesmo? Com 4 anos de idade. Olha que interessante isso aí, a certeza de que está no teu sangue, então, o automobilismo. Sim. E onde você puder chegar nele, você vai seguir adiante, é isso? Sim. A minha intenção é fazer minha carreira inteira no automobilismo. Me aposentar como piloto mesmo. Agora, você está jovem, né? Você está com 22 anos? 22, 23 em umas 2 semanas, mais ou menos. Semanas. Então, 23 anos, nossa, tem uma carreira enorme aí pela frente. Jeff, tem algum recado que você queira dar para... Bacana, eu quis te trazer porque é legal a gente ver isso. É legal a gente ver alguém que está com objetivo e vai lá e batalha e se empenha e mostra, o seu depoimento aqui mostra que tudo é possível. Claro que tem que ter um talento para isso, né? Não adianta você querer alguma coisa, mas você se esforçar. Que recado você passa para jovens que estão nos assistindo, pessoas até mais adultas que ainda têm condição de realizar o seu sonho, né? Apesar da sua juventude, apesar de você já ter encontrado o seu caminho desde cedo, que recado que você deixa para o nosso telespectador aí de como buscar o seu sonho? Bom, eu diria que para todo mundo que é apaixonado por automobilismo e que quer seguir uma categoria no automobilismo, real ou virtual, o campeonato da Porsche está trazendo oportunidades para todo mundo, oportunidades iguais para todo mundo. Então, se seu sonho é ser piloto real, ou pelo menos poder sentir o carro campeão e vice-campeão do campeonato de simulador, pilota o carro real, e as coisas, né, que nem já falaram para mim que eles não estão aí para brincar com a carreira de ninguém. Claro. Então, as coisas não acabam por aí. A premiação pode ser essa, mas
Por trás das premiações tem muito mais coisa boa vindo. E o campeonato ano passado foi uma coisa, esse ano já cresceu absurdos. E assim que abrir a classificatória para ano que vem, qualquer um pode participar, qualquer um pode correr. Você foi o primeiro classificado em 5.000 concorrentes, é isso? Uma coisa assim ou não? Isso na classificatória do Mundial. Nossa! Dirige pouco, né? Tá bom. 1 em 5.000 ali. Que maravilha. Isso. Então agora, para essas pessoas que provavelmente têm interesse, é fácil, então eu tenho que comprar o software, como é que é isso? Eu me entusiasmei com a entrevista, e aí eu quero correr, eu quero passar pela seletiva da Porsche, entrar no simulador, o que eu faço? Bom, tem o próprio Instagram, né, que tem as notícias e dá para entrar em contato. O Instagram da Porsche? O Instagram da Porsche. Como é que você tem de cabeça aí? De cabeça... Eu vou botar o caractere daqui a pouco. De cabeça é Porsche Brasil Oficial. Porsche, né? Brasil Oficial, tá. E também a Porsche Carreira Cup Brasil. E tem o Porsche eSports Brasil também, que dá ali tem os dados, entrar em contato, né? O pessoal as notícias, vai abrir inscrição para simulador, quem quiser se inscrever. Sim, tudo. Sim. Tá. Tem também o próprio site, porschesportsbrasil.com.br, que tem todas as informações. E o simulador, o que é? Ele é um software ou eu vou ter que comprar alguma coisa? O que é isso? Os dois. Ele é um software, você precisa pagar uma mensalidade no software, não é nada absurdo. E você pilota no computador? Como é que é isso? Isso, aí precisa comprar volante, pedal, isso aí você vai comprar etc. Mas no seu PC. Mas no seu computador. Seu computador. E o simulador é iRacing.com. Então tá aí. Quem quiser, tá aí. Na pior das hipóteses, você se diverte e um dia se encontra com ele ali. Aí você fala, agora, seu Jeff, vamos ver se você é bom mesmo, vamos disputar comigo, né? Eu duvido, você vai perder, mas tudo bem. Você vai se divertir. E eu tô sempre online lá. Você tá sempre mesmo? Todos os dias lá treinando. Legal, então isso aí. É super fácil de me encontrar no simulador, que qualquer dia, qualquer hora eu vou estar online treinando. Que bacana, ó. Fica lançado aqui o nosso desejo de sucesso. Tenho certeza que você vai chegar lá. Tenho certeza porque não tem jeito. A família é bem, como é que se diz? Conquistou tudo, né? Em todos os lugares conquistaram tudo, então o Jeff não vai ser diferente. Acho que você vai fazer uma grande corrida, tenho certeza, em dezembro. E aí, quem sabe, a gente traga uma boa notícia aí, né? O Jeff, no ano que vem, está lá disputando aí pela Europa e nós estamos torcendo. Quem sabe, nós estamos precisando, sem badalação, porque você é amigo você é filho do amigão e de uma amigona minha, mas nós estamos precisando, tá certo que nós estamos falando de simulação ainda, de simulador, mas nós estamos precisando uma nova referência no automobilismo nacional. Pode ser você, pode ser qualquer um, mas poxa, não tem mais graça a gente assistir corrida e não ver um brasileiro lá se destacando, né? Passou o Ayrton Senna, passou o Rubinho, passou qual é o outro que se aposentou agora também? Teve o Emerson, teve o Piquet. Emerson, um monte de gente aí. Então, mas tá faltando alguém. E quem sabe aí amanhã a gente tem um Jeff Giassi aí, né? Como referência, não sei. Tomara que tenhamos, né? Porque a gente precisa de uma referência. O Brasil precisa disso. O Brasil é continental e ele merece ter um piloto entre as grandes categorias. Jeff, obrigado por ter aceito o meu convite, né? E ter, dentro do seu tempo, que eu sei que é corrido aí, aceito o meu convite. E espero que você tenha bastante sucesso. E espero que você venha aqui um dia paramentado, trazendo uma baita taça aqui pra gente mostrar aí. Falou? Falou. Obrigado. Muito obrigado. Gente, um fraterno abraço e um feliz sempre.